Salve pessoal, esses testes aqui são resultado de uma postagem que eu fiz lá nas minhas historinhas no Instagram e o pessoal ficou com uma dúvida em algumas estruturas, então decidi fazer uma videoaula aqui mais completa para vocês, ok? Lembra que o conteúdo desse vídeo também está lá no blog, então você pega o link na descrição do vídeo, ok? Vamos já, sem enrolação, começar com essa primeira aqui, que é That boyfriend of yours is useless. Esse namorado seu é inútil. Isn't it time you... A new one, então aqui seria, não é hora, já não passou da hora de você que encontrar um novo namorado? Então a resposta é found. Isn't it time you found? Por quê? Quando a gente tem it's time mais um sujeito, o outro verbo tem que vir no passado, ok? Tem que vir no passado aqui. A gente vai ver mais exemplos já já, ok? Então aqui é found. Ó, o segundo, if only our neighbors, a dog, life would be much quieter. Então, if only indica que, se, eu gostaria muito que, eu desejaria que os nossos vizinhos, alguma coisa, um cachorro, a vida seria muito mais quieta, mais silenciosa. Então, nós temos wouldn't have, don't have e didn't have. Então, aqui a resposta é didn't have. Então, if only funciona igualzinho wish. A gente vai sempre usar no passado. A gente poderia usar wouldn't have numa outra situação que eu vou explicar lá na frente, ok? Então aqui, if only our neighbors didn't have a dog, life would be much quieter. A número 3. What an amazing view. Que vista maravilhosa. I wish alguma coisa, my camera. Minha máquina fotográfica. Então, aqui a resposta é had brought, porque é uma ação que não tem jeito de voltar. Está lá no passado mesmo. Ó. Eu gostaria de ter trazido, mas eu não trouxe. Então, I wish I had brought my camera. Fica aí, nas explicações você vai entender um pouquinho melhor, ok? Nós temos aqui, ó, I'm too tired to go out tonight. Estou cansado demais para sair hoje à noite. I'd rather, alguma coisa, at home. I'd rather significa preferiria. Então, se eu tenho I'd rather mais um verbo, esse verbo vem sem o to. Então, I'd rather stay. Não é I'd rather to stay. Eu preferiria ficar em casa, ok? Então, usando I'd rather, que aqui é would, tá? Não é had. É I would rather. Eu preferiria stay at home. Você usa o infinitivo sem o to. Vai ter mais exemplos aqui na frente, ó. E aqui a 5, novamente, com if only, né? Se indica um desejo bem enfático no passado. If only you might the car, que é o verbo lend, que é emprestar, we'd be able to drive there. Nós conseguiríamos ir para lá de carro. Então, como a ação já aconteceu e não tem o que fazer a respeito, a gente vai usar o past perfect. Hadn't lent. Então, if only you hadn't lent the car, se você não tivesse emprestado para o Mike o carro, a gente poderia ir lá dirigindo, ir lá de carro. Ok? Temos aqui, ó, come on kids, it's time you to bed now. Vamos meninos, vamos crianças, é hora ou já passou da hora de vocês irem para a cama. Novamente, quando a gente tem it's time mais um sujeito, esse verbo vem no passado, então é went. It's time you went to bed. Parece super esquisito, mas essa é a estrutura real, alright? Olha o número 7. I'd rather you your shoes off, que é take, né, o verbo take, at the door, if you don't mind. Então, eu preferiria que você tirasse os seus sapatos na porta, se você não se importar. Quando a gente tem o would rather mais um sujeito, esse verbo aqui vai no passado também. É o mesmo caso de it's time. Então, you took. I'd rather you took your shoes off at the door, if you don't mind. Ok? Então, se eu tenho só o I'd rather sozinho, ele vai no infinitivo. Se eu tenho um sujeito, no caso o you ou qualquer outro sujeito, ele vai no passado simples. I'd rather you took your shoes off at the door if you don't mind. A número 8. I'd love to be able to sing in a choir. Eu adoraria poder cantar num coral. Então é algo que pode se realizar ainda, ok? If only a better voice. Uma voz melhor. If only I had. Porque é passado e é possível acontecer ainda. Se eu tivesse uma voz melhor. Eu gostaria muito de ter uma voz melhor. Então, if only, mais passado simples, quando tem possibilidade de acontecer ainda. Se não pudesse, a gente usaria o past perfect, ok? Mas como pode acontecer, usamos o passado. A 9. As soon as I said it, assim que eu disse aquilo, I wished,
Eu desejei. I wished I, nesse caso, hadn't, porque eu já disse, não tenho o que fazer a respeito, ok? I wish I hadn't. A número 10, ó. Laura thinks it's time her daughter, married. Então, novamente, Laura acha que já passou da hora da sua filha. A gente sabe que usando it's time, aqui vai ser passado, então é got. Laura thinks it's time her daughter got married. Já passou da hora, já está na hora da filha dela casar. A 11. Those children look like they're freezing. Essas crianças parecem estar congelando. I bet they wish they indoors. Eu aposto que elas gostariam de estar dentro de casa. Então existe a possibilidade de elas não estarem congelando. Por isso a gente vai usar o passado. I bet they wish they were. Aposto que elas gostariam de estar dentro de casa. E aqui nós temos, ó, since you're busy, já que você está ocupado, com rather, we postpone the meeting. Você preferiria que nós adiássemos a reunião? Então nós temos would rather. A gente sabe que é would rather, então a perguntinha fica would you rather? Would you rather? Porque o D é de would e não de had. Então, would you rather? A 13. I'd wear these jeans more often if they... alguma coisa so tight. Eu usaria esses jeans com mais frequência se eles não fossem tão apertados. Então, aqui nesse caso, they weren't so tight. 14. If only, olha o desejo reforçado, enfático. If only those people in the front row. E se essas pessoas na fila da frente? Alguma coisa talking. I can't hear the movie. Eu não consigo escutar o filme. Aqui nesse caso, seria would stop, ok? A gente usa esse would stop para dar uma ênfase ainda maior. E uma dica, a gente vai usar o would mais o verbo quando tiver esse ing, alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, se está chovendo, eu posso dizer I wish it would stop raining, ok? Então, vai estar sempre acontecendo um ing aqui. Essa é uma dica para você, tá? E a 15, ó. I just got a text from Anne. Acabei de receber uma mensagem de texto da Anne. She'd rather, ela preferiria que nós, às 6h30, porque ela está atrasada. She'd rather we alguma coisa at 6:30 because she's running late. Então, a gente sabe que quando tem would rather mais o sujeito, esse verbo vai no passado. Então, met. She'd rather we met at 6:30 because she's running late, ok? Se você não acertou muito essas perguntinhas aí, eu vou te dar uma explicaçãozinha de gramática agora com mais 2 exercícios. Então, você fica aí para você aprender certinho. Quer ver? Ó? Nós começamos aqui com wish. Ó. I wish I could help you, but I can't. Eu gostaria de poder te ajudar, mas eu não posso. Com wish, eu vou usar sempre verbos no passado, ok? Aqui nesse caso, pode acontecer de eu poder ajudar. Então, é o passado simples. I wish I could. Eu gostaria de poder te ajudar, mas eu não posso agora. He wishes he didn't live so far away. Ele gostaria de não morar tão longe. Então, como ainda é o que pode transformar, eu uso o verbo do passado simples. Na negativa, eu vou usar didn't, porque é a negativa do passado. He wishes he didn't live so far away. It's a difficult problem. I wish I knew the answer to it. É um problema difícil. Eu gostaria de saber a resposta dele, do problema, ok? Então, I wish I could, sempre no passado. Didn't live, passada negativa. I wish I knew. Agora, quando o desejo não pode ser realizado mesmo, quando já não tem jeito, eu uso wish mais o past perfect. Ó, I wish I hadn't spoken to Jane like that. Eu gostaria de não ter falado com a Jane daquele jeito. You know how sensitive she is. Você sabe como ela é sensível. Então, I wish I hadn't spoken, mas eu falei, não tem nada que eu possa fazer para voltar. Outro exemplo. I wish I had studied harder for my English test. Eu gostaria de ter estudado mais para a minha prova de inglês, mas eu não estudei. Então, por isso que é had studied, porque não tem como voltar. Aqui em cima ainda tem. Tem como mudar a situação. Aqui embaixo, não. Olha só. He wishes he hadn't eaten all the chocolate. Ele gostaria de não ter comido todo o chocolate. Now he feels sick. Agora ele se sente doente. E aqui embaixo, olha só. I wish the bus would come. Eu gostaria que o ônibus viesse, que o ônibus chegasse. But the bus isn't coming. Mas o ônibus não está vindo. Então, I wish the bus would come. Esse would indica um desejo mais forte, mais intenso. I wish it would stop raining. Eu gostaria que parasse de chover, mas está chovendo
o ônibus não está vindo, lembra do gerúndio? Então a gente pode ter uma dica para usar o would. I wish it would stop raining. Agora a gente tem com if only. If only é a mesma coisa que o wish, mas é com mais ênfase, tá? É um pouquinho mais dramático o rolê aí, ó. If only I knew the answer. Quem dera eu saber a resposta. Então, if only é um desejo muito, muito intenso. If only I didn't have so much homework, I could go to the concert tonight. Ai, se eu não tivesse tanta tarefa, eu poderia ir no show de à noite. Então, aqui também, como lá no wish, você vai usar if only no passado quando tem uma possibilidade de mudar, ok? Aqui, ó, eu posso saber a resposta, aqui eu posso fazer a tarefa e ir no show também. If only they were here now. Ah, quem me dera se eles estivessem aqui agora. Mas eles podem chegar, existe uma possibilidade. Então eu uso if only com os verbos no passado quando tem uma possibilidade, ok? Agora, quando não tem, acontece o mesmo caso de wish. If only you hadn't forgotten the map, we'd be there by now. Se vocês não tivessem se esquecido do mapa, nós estaríamos lá agora. Então, mas como vocês se esqueceram, a gente não vai chegar lá agora. I wish I had known you were coming. Eu gostaria de ter sabido que você viria. Então, ai, se eu soubesse que você viria. Aqui, mas eu não soube, ok? Então não tenho o que fazer a respeito. If only he had been there when she needed him. Ah, se ele tivesse estado lá quando ela precisou dele. Ou seja, ela precisou dele, ele não estava lá e não há nada a ser feito. Então eu uso o past perfect. No mesmo caso de wish, if only it would stop raining. Ah, se parasse de chover. É um desejo de algo que está acontecendo. Olha o ing aqui, ó. If only he wouldn't keep whistling when I'm working. Eu gostaria muito que ele não continuasse assoviando quando eu estou trabalhando. Olha só, whistling, raining, você vai usar o would para um desejo que a coisa que está acontecendo, que a coisa pare. E agora, would rather, olha só, como eu te falei, I'd rather stay. Eu preferiria ficar. O infinitivo sem o to. I'd rather stay at home than go out tonight. Geralmente eu uso I'd rather alguma coisa than, ok? He'd rather study English than German. Ele preferiria estudar inglês do que alemão. A negativa, ó, I'd rather not talk about it. Então, a negativa de would rather é would rather not. I'd rather not talk about it. She'd rather not go out tonight. Então, ela preferiria não sair hoje à noite. Would you rather sit on a chair or on the couch? Você preferiria sentar numa cadeira ou no sofá? Então, a negativa, já que é would, você só troca o would com o sujeito. Would you rather, would she rather, would I rather, ok? A mesma coisa da interrogativa. Agora, quando eu usar would rather mais um sujeito, eu vou ter que pôr o verbo no passado. Ó, I'd rather you left your dog outside. Eu preferiria que você deixasse seu cachorro do lado de fora. I'm allergic to animals. Sou alérgico a animais. Então, would rather mais sujeito, o verbo no passado. I'd rather you stayed at home tonight. Eu preferiria que você ficasse em casa hoje à noite. Então, would rather mais sujeito, verbo no passado simples. Agora, com a negativa, se é passado simples, vai ser a negativa do passado simples. Ó. I'd rather you didn't speak so loud. Eu preferiria que você não falasse tão alto. Would rather, mais sujeito, verbo no passado. Aqui na negativa vai ser didn't. O exemplo. She'd rather you didn't talk about it. Ela preferiria que você não falasse sobre isso. Então, would rather, mais o sujeito, didn't, porque é negativa do simple past. Agora com it's time, se eu tiver it's time to, é hora de. It's time to go home now. É hora de ir para casa agora, ok? Certinho, tranquilo. It's time to go to bed, kids. É hora de ir para a cama, crianças, beleza? Aqui eu também posso dizer it's time for you to start studying. É hora de você começar a estudar, ok? Então, for mais o sujeitinho aqui, for you to start studying. Olha só, it's time mais verbo, it's time for o sujeito, it's time for her to stop gossiping about other people's lives. É hora dela parar de fofocar sobre as vidas das outras pessoas. Então, it's time to, it's time for mais o sujeito. Agora, nós temos a expressão it's time ou it's high time, que é já passou da hora. É um conselho que eu estou dando assim, ó, já passou da hora disso acontecer. E como você deve imaginar, se eu tenho it's time ou it's high time mais um sujeito, o verbo vai no passado, ok? Isso que provoca um pouquinho de dúvida que fica esquisito pra gente, mas a estrutura é essa. Olha só,
It's high time you went to bed, kids. Já passou da hora de vocês irem para a cama, crianças. It's high time the government did something about unemployment. Já passou da hora de o governo fazer alguma coisa sobre o desemprego. Então, it's high time, aqui o sujeito que é the government, e did, verbo no passado. Don't you think it's high time you found a job? Você não acha que já passou da hora de você achar um emprego? Don't you think it's high time you found a job? Agora temos também it's about time, que é meio parente, meio primo dessas expressões aqui, ó. It's about time we bought a new car. Já passou da hora da gente comprar um carro novo. Então, it's about time, mais o sujeito que é we, o verbo vai no passado. It's about time you got that chair repaired. Já passou da hora de você mandar consertar essa cadeira, ok? Então, se eu tenho aqui it's time to mais infinitivo, it's time for mais o sujeitinho, agora se for it's time, high time ou about time e tiver o sujeitinho, aqui vai ser o verbo no passado, ok? Sempre. Alright? Vamos fazer uns exercicinhos agora? Vamos lá. Aqui você vai colocar esses verbos que estão entre parênteses na forma correta, ok? Às vezes é passado, às vezes é no infinitivo. Então, eu vou ler a frase, ok? Eu vou traduzir para você e você vai pausar esse vídeo, dar sua resposta, depois a gente confere. Vamos lá. I wish I, not lend, Gary that money now. Who knows when he'll pay me back? Eu gostaria do Gary aquele dinheiro agora, né? De não emprestar. Quem sabe quando ele vai me pagar? Vamos lá, pause, dê sua resposta e vamos corrigir. I wish I hadn't lent Gary that money now. Então, eu gostaria de não ter emprestado, mas eu já emprestei. Não há nada que eu possa fazer. Aqui eu vou usar o past perfect. Então, nós temos it's time, mas o sujeito, você já sabe que esse verbo vai no passado. Ó. It's time the government realized that interest rates are far too high. Já passou da hora do governo perceber que as taxas de juro estão muito altas. Olha só, I wish indica um desejo. You be able de ser capaz de to stay a little longer, ficar um pouquinho mais. We're having such a good time, estamos nos divertindo muito. Então aqui é uma possibilidade que isso aconteça. Por exemplo, eu posso resolver stay a little longer, ficar um pouquinho mais de tempo. Aqui eu vou usar o verbo no passado. I wish you were able to stay a little longer. Eu gostaria que você pudesse ficar um pouquinho mais, tá? Na 4 temos would you rather mais o sujeito, então você sabe que esse verbo vai no passado. Como é negativa, didn't. Would you rather we didn't discuss the subject now? Você preferiria que nós não discutíssemos o assunto agora? Então nós temos would you rather mais o sujeito que é we, então fica no passado. Como é negativa, didn't. I think it's time the company. Essa aqui tá fácil, hein? A gente sabe que it's time, mas o sujeito, o verbo vai estar no passado. I think it's time the company stopped expecting us. Eu acho que já passou da hora da empresa parar de esperar que a gente put in so much overtime, faça tanta hora extra for no extra pay, sem pagamento extra. A número 6 nós temos if only, que é a mesma estrutura de I wish, tá? Então, if only I save, economizar, a little more when I was earning a regular salary, um pouquinho mais quando eu estava ganhando um salário fixo, I wouldn't be so hard up now. Eu não estaria numa situação financeira tão difícil agora. Então, não há o que fazer, porque quando eu tinha salário fixo, eu não economizei. Então, já não há nada que eu possa fazer, por isso a gente usa o past perfect. If only I had saved. Ai, se eu tivesse economizado um pouco mais. Ok? Na 7 nós temos I'd rather, mais o sujeito. Então você sabe que esse verbo vai no passado. I'd rather you paid me in cash if you don't mind. Eu preferiria que você me pagasse em dinheiro vivo, se você não se importa. Lembrando, would rather mais o sujeito, verbo no passado. Olha só, if only we, vamos ver como é que é a situação, se pode reverter ou não. If only we know, saber, the name of the store, o nome da loja, we could Google it, a gente poderia colocar no Google, and see where it is, e ver onde é. Então, a gente pode descobrir de uma forma ou outra qual que é o nome da loja, não pode? Por isso a gente usa só no passado, if only we knew. Ah, e se a gente soubesse o nome da loja, nós poderíamos colocar no Google e saber onde fica. A 9, my wife would rather we. Então, na 9 nós temos my wife would rather we. Nós temos would rather mais o sujeito, o verbo vai no passado. My wife would rather we lived
closer to the downtown area. Minha esposa preferiria que nós morássemos mais perto da área do centro da cidade, lá na região do centro da cidade. Nós temos ali would rather, mais sujeito, verbo no passado. Agora só a número 10, que é com wish. Então vamos ver se a situação pode ser revertida ou não. Se puder ser revertida, verbo no simple past. Se não puder, past perfect. Olha só. Do you wish you go to college, fazer faculdade, or do you think you made the right decision to leave school and start working? Ou você acha que você tomou a decisão certa de sair da escola e começar a trabalhar? Então, ele não fez faculdade e não tem o que fazer agora. Por isso, had gone. Ele teve que fazer uma escolha. Você gostaria de ter feito faculdade ou você acha que fez a decisão certa, tomou a decisão certa para sair da escola e começar a trabalhar? Ok? Então, com wish você tem que ver se é possível mudar, é passado simples. Se não é possível mudar, é past perfect, tá? Vamos para outro exercício aqui, ó. Você vai reescrever essa frase aí usando a palavra que está entre parênteses. Então, vou te dar um exemplo, ó. The children ought to go to bed. As crianças deveriam ir para a cama. It's nearly 9 o'clock. Já são quase 9 horas. Eu tenho a palavra time. Aí eu vou usar it's time, ou it's high time, ou it's about time, que a gente acabou de ver. Então fica assim, ó. It's time the children went to bed. Olha só, já passou da hora das crianças irem para a cama. It's nearly 9 o'clock. Lembrando, quando a gente tiver it's time mais um sujeito, o verbo vem no passado, ok? Lembra disso. A número 2. I'd prefer you not to run in here, if you don't mind. Eu preferiria que você não corresse aqui dentro, se você não se importar. Nós temos rather. Dá um pause agora, dá sua resposta e clica play de novo para você conferir. I'd rather you didn't run in here, if you don't mind. Olha só, I'd rather mais sujeito, o verbo no passado. Como é negativa, you didn't run. Eu preferiria que você não corresse aqui, ok? A 3. I would like to be able to afford to travel more. Eu gostaria de ser capaz de ter dinheiro para viajar mais. Afford é ter grana para fazer alguma coisa. Nós temos wish, ok? Então, a gente tem que considerar o quê? Se a gente pode mudar a situação, é simple past. Se não consegue mudar, é past perfect. Então, nesse caso aqui, eu consigo mudar. Olha só. I wish I could afford to travel more. Porque eu posso ganhar mais dinheiro, posso trabalhar, posso fazer um bico em algum lugar. Ok? A 4. We shouldn't have painted the room blue. It looks awful. Não deveríamos ter pintado a sala de azul. Ficou horrível. Então, eu tenho if only. Duas coisas. É o mesmo caso de wish. Eu consigo mudar ou não. Se eu consigo mudar, é simple past. Se eu não consigo mudar a situação, é past perfect. Nesse caso, eu já pintei, não consigo mudar, então eu vou dizer if only we hadn't painted the room blue. It looks awful. E se a gente não tivesse pintado a sala de azul? Parece horrível, ok? Aqui nesse caso, eu não consigo mudar a cor. Don't you think you should start to look for a job? Você não acha que deveria começar a procurar um emprego? Nós temos time aí, a gente usa time, mas o sujeito e o verbo no passado. Então fica Don't you think it's time you started to look for a job? Então, olha só. Don't you think it's time? Já passou da hora. Ó, you é o sujeito, mas o verbo no passado. De você começar a procurar um emprego. A 6. He should be less stingy. Ele deveria ser menos avarento, menos mão de vaca. Then he'd enjoy life more. Assim ele curtiria mais a vida. Vou usar if only. Ele pode escolher ser menos avarento? Pode. Então eu vou usar if only, mas o verbo no passado. If only he were less stingy, he'd enjoy life more. Aí você vê a frase e me diz, Adir, mas não é he was? Então, na linguagem culta, nessas frases com wish e if only, a gente tem que usar were para todas as pessoas, mas na linguagem comunicativa, na linguagem mais coloquial, você pode dizer if only he was, tá? Mas eu acho feio, eu usaria só essa forma mais culta aqui, ok? If only he were less stingy, e se ele fosse menos mão de vaca, ele curtiria mais a vida. A 7. Would you prefer us to come another day? Você preferiria que nós viéssemos outro dia? Usar rather. Então, nós temos uma perguntinha com o rather e temos esse sujeito. Ó. Então, você preferiria que nós viéssemos? Fica Would you rather we came another day?
Você gostaria que nós viéssemos outro dia, ó. Would you rather mais sujeito, verbo no passado. E a última, I should have bought the purple sweater and not the beige one. Eu deveria ter comprado a blusa roxa e não a bege. Então, I wish. Eu consigo mudar? Sim ou não? Não, né? Porque eu já comprei e não tenho o que fazer. Então eu vou usar o wish mais o past perfect. I wish I had bought the purple sweater and not the beige one. Eu gostaria de ter comprado a blusa roxa e não a bege, ok? Assiste esse vídeo de novo, porque esses conceitos do passado mais avançados em inglês, eles têm que ser revisados sempre para você conseguir produzir, alright? Lembra que isso tudo está lá no blog também, e é só clicar no link que está aqui na descrição, e a gente se vê em breve. See you next time!